Fechamos nessa semana 3 semanas de obra e se a cara da arquiteta tá feliz é porque as coisas estão fluindo super bem. A gente vai começar fazendo o tour pela parte que já está quase pronta. A gente vai começar aqui pelo banheiro da filha, ela que vai ocupar esse apartamento. E a gente vai ver vários detalhes que já foram executados e inclusive que já foi instalado o porcelanato. Vamos dar uma olhada, gente? Bom, hoje a nossa visita aqui na obra foi pra gente conferir o que já estava executado, tirar algumas dúvidas do pessoal da obra e também alinhar algumas coisas para a marmoraria. E aí, queridos, eu vou começar falando com vocês a respeito desse nicho. O que a gente tem, tá? Aqui neste banheiro em especial, a gente tá trabalhando com um nicho que vai ser toda pedra slim. Então a gente vai ter aqui uma pedra de 2 centímetros saindo para fora da parede, sem ter aquela famosa dobra, né? Justamente para que a gente tenha esse aspecto slim dentro do nicho, que a gente tem aqui somente a pedra saindo na parte superior e na parte inferior. Esse é um dos nichos mais difíceis de serem feitos, né? E através de toda a nossa expertise de obras, ele é difícil porque a gente não tem muita margem para dar acabamento. E a gente chamou o pessoal da marmoraria hoje já pra gente olhar durante a etapa da obra para nos orientar o que a gente precisava deixar pronto para que ficasse com um acabamento de excelência. Vocês podem perceber que o nicho já está todo impermeabilizado, essa tonalidade mais escurinha, né? É o impermeabilizante. Aqui no canto a gente já deixou essa espera, esse corrugado, é uma espera que a gente deixa para a alimentação da energia da fita de LED. A gente vai ter um nicho, né, que tem um rasguinho aqui para embutir a fita de LED, vai ficar todo iluminado. E aí aqui fica a espera para o perfil. O que a gente precisa deixar de espera para conseguir instalar essa pedra, né, vindo alinhada e dando um bom acabamento? Então aqui, ó, vocês estão vendo que aqui a parte superior, ela tá no alinhamento do porcelanato instalado, né? Aqui a gente vai ter que rebaixar essa parte, né? Fazer, dar uma esculpida nela para ela ficar mais para cima ou trocar esse porcelanato aqui para ele ficar passando um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque a pedra tem 18 milímetros, 2 centímetros aproximadamente. Mas a gente ainda tem uma camada de massa para colar essa pedra nessa parte superior. Então aqui a gente vai contabilizar que a gente vai perder 1 centímetro aproximadamente de massa e esse 1 centímetro, 8 milímetros, vai afastar a pedra desse porcelanato. Então aqui a gente tem duas opções, ou troca esse porcelanato da frente ou recua essa parte interna. Muito provavelmente a gente vai recuar essa parte interna. Aqui na parte inferior, onde a gente ainda não tem o porcelanato instalado, é super simples. A gente vai instalar o porcelanato vindo aqui e ele vai ter uma zona de transpasse um pouco mais altinha aqui dessa parte inferior do nicho. Então a gente vai subir o porcelanato 1 centímetro a mais para que ele tenha margem de deixar a argamassa, o cimento cola aqui e colar a pedra posteriormente. Esse acabamento já foi feito no outro nicho que a gente tem neste banheiro e aí vocês vão conseguir observar e entender muito melhor. Aqui, ó, é esse afastamento que a gente precisa para ter um espaço de colocar a massa aqui e depois vir a pedra por cima, né? Ela vai ficar saindo para fora da parede para a gente trazer um melhor acabamento, mas aqui a gente tem espaço suficiente para instalar, né, com a massa na parte inferior da pedra. Então nesse nicho, esse aqui é o nicho que conecta na bancada da pia. Como a gente quer um acabamento slim em ambas laterais, aqui a gente também vai precisar remover essa golinha. E do lado de cá também removeremos essa golinha, né? Deixando a pedra rente nessa parede lateral até o fundo do nicho. Até porque o conceito que nós trouxemos para dentro deste projeto é justamente que a gente tem aqui o roda-banca em pedra, indo até a parte do fundo do nicho como sendo uma pedra inteira. Então aqui a gente pediu para não ter emendas, aqui é uma pedra que vai inteira até o fundo, depois faz o fundo revestido em pedra. Esse nicho aqui tem a função de trazer espaço para armazenamento de cosméticos. Então esse nicho também vai ficar iluminadinho com a fita de LED. Tá aqui o corrugado para alimentar, ó, vai ficar saindo lá no cantinho só a fiação para fita de LED, né? E aqui a gente tem uma tomadinha para conectar chapinha, babyliss, né? Toda a parafernália que a gente ama de paixão.
vai ficar aqui do lado da bancada da pia, trazendo muita praticidade para o dia a dia dessa cliente. Trazendo esse mesmo conceito slim, a gente trouxe a bancada em pedra da bancada da pia, ela vai ficar exatamente aqui assim. E a gente gosta de trazer uma linguagem uniforme dentro dos nossos projetos. Então, esse alinhamento que vocês estão vendo, que é da parte superior do nicho, vai ser o mesmo alinhamento que a gente vai ter da parte inferior do móvel aéreo. Então, aqui a gente começa a trabalhar o móvel aéreo e justamente por isso que aqui a gente tem esse furinho, que é onde a gente já tem ali dentro, ó, o corrugado. Olha lá, ó. O corrugado já está fixado lá dentro e é aqui onde vai sair a espera para fita de LED que vai iluminar toda essa parte inferior do móvel aéreo. Aqui nesse móvel espelheira a gente ainda tem os perfis de LED iluminando na parte da frente, que é a melhor iluminação que a gente tem para quando vai fazer uma maquiagem, algum penteado, alguma coisa, né? Então a gente vai ter a alimentação desses perfis de LEDs vindo do forro. Aqui vocês veem que a construtora já instalou os revestimentos, ainda falta instalar o revestimento do piso. E aqui a construtora que fez esse empreendimento, eles adotaram um modelo diferente, onde o piso do box está mais elevado que o piso do restante do apartamento. E aí, queridos, como solucionar essa questão que pode possibilitar uma futura infiltração da água vindo desse chuveiro? Porque se o piso de dentro do box está mais alto que o piso de fora do box, por mais que a gente tenha caimento para o ralo, é muito natural que essa água venha para o lado de fora. E aqui, então, como que a gente vai resolver essa situação? É construir uma paredinha um pouquinho mais alta, né? Então a gente vai trazer uma barreira física um pouco mais alta que essa altura aqui, 2 a 3 centímetros mais alta, justamente para que a nossa soleira em pedra faça esse acabamento aqui, ó, vindo exatamente neste canto. Daí depois ela reveste a nossa paredinha e depois ela desce dando acabamento. Isso vai evitar que uma possível água venha para cá, tire o silicone ou o PU que vai dar o acabamento entre a pedra e o porcelanato e vai evitar que essa água infiltre para o lado seco do banheiro. Então esse acabamento a gente vai dar nos 3 banheiros, porque os 3 banheiros estão assim. E aí é claro que a gente gosta, né, de um excelente acabamento. Vocês podem ver aqui, ó, o canto sempre em meia esquadria ou em 45 graus, dando um excelente acabamento para as peças. E eu já quero trazer um detalhe super bacana para vocês. Vocês já devem ter visto que nos nossos projetos o toalheiro térmico ou o toalheiro elétrico fica fixado diretamente na parede sem ter aquele fiozinho esticado, né, conectando na tomada. E o segredo para fazer essa execução dessa forma está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa é a nossa espera para o toalheiro elétrico. Olha só, ela sai diretamente da parede. Eu gosto de deixar somente o furinho no porcelanato. E quando a gente encomenda o toalheiro elétrico na loja, a gente solicita que ele venha com um pezinho que é um adaptador. Isso é direto de fábrica, o modelo que a gente especifica, a gente consegue trazer esse pezinho com adaptador e aí ele não vem com a fiação para conectar o plug na tomada, liga diretamente no pezinho do toalheiro elétrico. E vocês estão vendo que aqui ele ficou um pouquinho mais baixo, né? Olha só, por quê? Porque o nosso toalheiro vai vir até aqui assim aproximadamente. E o ponto de ligar e desligar fica aqui em cima. Então aqui a gente colocou no nível do observador, na altura dos olhos da cliente, para que quando a cliente consiga enxergar o botão, ela vai ver se ele está aceso, né, que significa que o toalheiro elétrico está ligado, ou ela vai enxergar ele apagado, que significa que o toalheiro está desligado. Essa é uma dica super bacana que vale a pena a gente investir em estudar isso no início do projeto e principalmente estudar essa especificação, porque esse tipo de espera tem que ser feito durante a etapa de projeto para quando for executado, ser executado exatamente no dimensionamento que a gente precisa. Então a gente precisa ter 100% de certeza que o cliente vai comprar, vai adquirir exatamente o modelo do toalheiro que a gente está especificando para que funcione tudo certo, que fique tudo perfeito na altura que a gente planejou e que tudo funcione de fato conforme a gente pensou na etapa de projeto. Aqui tá bem interessante porque a gente ainda tá na etapa, ó, de instalação do rebaixo de forro de gesso.
E aí, como que a gente gosta de fazer, principalmente nos banheiros? Vocês podem perceber que o porcelanato, ele passa da altura do rebaixo de forro de gesso. E aí, essa partezinha branca que vocês estão vendo, a gente chama de negativo ou de tabica. Aqui tá a esfera metálica, ó, uma tabica que já vem pronta no metal, pintadinha de branco, porque a maioria dos nossos forros são brancos e eu gosto de fazer. Tem alguns arquitetos, né, que fazem a parede pintada e pinta a tabica na mesma cor da parede. Eu não gosto, eu gosto de fazer o fundo da tabica sempre em branco ou na mesma cor do forro. Então aqui o pessoal do gesso já está instalando essa tabica, olha ali, ela fica parafusada aqui no porcelanato, vocês estão vendo que ela ainda está sendo fixada, então ali a gente tem uma fresta, ó. Mas ela dá esse afastamento e deixa aquela sombra super elegante dentro do projeto. Ainda ela tem a função de proporcionar a dilatação desse gesso. Então, quando tem uma troca térmica, né, calor, frio, ainda aqui no banheiro, no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma forte umidade, né, tem mais dilatação térmica ainda. Então, a gente utiliza a tabica no máximo possível de paredes que vai ter dentro do projeto. Alguns casos, como essa parede aqui, que inclusive o nosso gesseiro perguntou por que aqui ia ser sem negativo e nessa lateral também ser negativo. Esse aqui é o nosso projeto, olha só que coisa mais linda, todo especificado. Por que aqui a gente colocou os dois sem negativos? Porque nós temos uma estrutura metálica que fica na parte acima da bacia sanitária. E aí, durante a instalação, pode acontecer desse perfilzinho metálico ficar muito próximo da parede do fundo e vai causar um aspecto visual muito desconfortável se nós tivermos esse perfil metálico encostando na tabica. Por isso que aqui a gente escolheu fazer ele diretamente colado na parede, sem ter esse negativo, pensando num bom acabamento futuro. Aqui do lado vocês estão vendo que a gente tem, ó, o detalhe da sanca iluminada. A gente vai subir uma testa de 5 centímetros, né, pra ter o detalhe da fita de LED dentro da sanca iluminada. E essa sanca vem aqui. Ela vai funcionar da mesma forma como um cortineiro, porém, ela tem a única função de iluminar essa parede e trazer uma iluminação mais aconchegante para a hora que o cliente estiver tomando banho. Vocês estão vendo que aqui a gente está usando o gesso verde, que é o gesso que a gente chama de RU, um gesso resistente à umidade. A gente sempre especifica esse gesso em áreas úmidas, então banheiro, lavanderia, paredes de banheiro, como é o caso dos outros banheiros desse apartamento. Todos eles no gesso resistente à umidade, que é propício para estar sendo utilizado em ambientes úmidos. Saindo do banheiro da Suite Master, a gente vem para a Suite Master, que está desse jeitinho. A suíte já está com rebaixo de forro de gesso e aqui vocês podem ver que o gesso que foi utilizado é um gesso acartonado, mas ele não tem nenhuma propriedade, né, como o gesso RU, que é resistente à umidade. Ele é o gesso normal. E ali onde vocês estão vendo todas aqueles fios descendo da parede, é onde nós teremos as esferas para a iluminação dos perfis de LED dentro desse closet. A gente tem todas as laterais iluminadas com perfil de LED. Aqui, quem está acompanhando essa obra desde o início vai lembrar do que eu expliquei, que nós tínhamos uma esfera de ar-condicionado deixada pela construtora nessa parede aqui. E nós ramificamos essa esfera de ar-condicionado para ficar em cima da porta. A gente sempre prefere utilizar os ar-condicionados em cima da porta de entrada dos quartos, principalmente porque a cama dela vai ficar exatamente aqui. Então esse ar-condicionado vai trazer, né, uma ventilação máxima para dentro do espaço e não vai ventar em cima da cliente quando ela estiver dormindo. Então aqui o que aconteceu? A gente sabe que os equipamentos de ar-condicionado precisam de uma margem maior de ventilação. Porém, neste apartamento, quando a gente estava com esse forro aberto, a gente tinha toda a tubulação passando por aqui, um shaft. E essa foi a altura máxima que a gente conseguiu. Então, muitas vezes a gente tem que entender qual é o ônus e qual é o bônus de uma intervenção que a gente faz nesse sentido e entender o que vale mais a pena. Aqui valia mais a pena a gente deixar o ar-condicionado realmente na parte superior da porta e entender que daqui a pouco ele não teria toda a sua eficiência máxima sendo atingida em função da gente não ter conseguido deixar a ventilação mínima ali e também não ter conseguido fazer uma caixa de ventilação como a gente fez no outro dormitório. Muitas vezes a gente pensa da melhor forma para o cliente, mas chegando na obra, na hora de fato fazer as coisas acontecerem, né, a gente tem algumas interferências
que são pré-condicionantes já existentes na obra. E aí a gente tem que entender se vale a pena ou não. Aqui a gente entendeu que valia a pena mesmo assim manter o ar-condicionado acima da porta do quarto, pensando, né, na flexibilidade de uso e na facilidade de uso que ela vai ter quando precisar ligar o ar-condicionado bem geladinho e não sentir frio, né, não ter o ar-condicionado ventando diretamente em cima dela. Aqui as esferas elétricas já foram feitas e agora a gente vai dar sequência aqui na rouparia. Olha só como tá o nosso forro na rouparia. Aqui, queridos, nós teremos, né, uma porta em marcenaria de correr e ela é com o trilho todo fixado no teto. A ideia era subir o pé direito desse forro e embutir esse trilho dentro do forro. Porém, ao abrir o gesso, nos deparamos com essa maravilhosidade que os arquitetos amam de paixão, uma viga. E aí aqui a gente não tem como subir esse trilho para cima do gesso. Então a solução vai ser colocar o trilho para baixo do gesso, fazer um tamponamento em marcenaria, fechando esse trilho e deixando ele escondidinho. Mas tá aberto aqui pra gente ver, principalmente porque a gente vai ter que fazer um reforço estrutural. O que é isso? A gente vai ter que fazer uma viga, provavelmente vai ser uma viga metálica, fixada diretamente na laje, para que esse trilho seja fixado nessa viga e dê toda a sustentação, porque não teremos trilho nenhum na parte inferior. No chão a gente vai ter o piso inteiro liso, sem ter o trilho rompendo esse piso. Então a gente precisa se certificar que na parte superior ele vai estar bem fixado. Então aqui a gente vai para a suíte do filho, que também já teve as esferas elétricas alteradas. Olhem na parede. Aqui esse apartamento a gente tem a maioria das paredes, as paredes internas todas em gesso acartonado, drywall. E aqui, olha lá, as esferas de iluminação para o roupeiro dele também já foram feitas. Aqui o gesso também já foi feito e vocês podem observar lá no nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal que aqui a gente tinha uma caixaria de gesso, porque o ar-condicionado original dele era aqui, que também ficaria diretamente em cima da cama dele, que eu acho péssimo dentro dos projetos. Eu não sei porque cargas d'água as pessoas continuam projetando desse jeito e a gente tem que chegar depois e fazer todas as alterações. Enfim, trocamos o ar-condicionado para ficar em cima da porta. E aí a gente trouxe rebaixo de forro de gesso, a mesma situação do quarto da irmã dele, que é a suíte master. No banheiro do filho já temos paredes da última visita. Se vocês olharem no vídeo anterior do nosso canal, vocês vão ver que a gente estava aqui só com as estruturas abertas, refizemos todas as paredes em gesso acartonado RU, porque a gente trocou os revestimentos que foram entregues pela construtora. E aí, automaticamente, quando a gente tem uma parede de gesso acartonado, ó, com revestimento aplicado sobre ela, quando a gente tira o revestimento, o gesso não resiste e desplaca. Então a gente teve que reconstruir todas as paredes para instalarmos o nosso novo revestimento, que inclusive, queridos, já chegou, está aqui. Temos esse, olha que lindo, não é um ladrilho, é o guache. Olha que coisa mais linda. É quase como se fosse um tijolinho e a gente fez a mescla entre o acetinado e o polido, que não tá aqui. Mas a gente tem uma paginação muito incrível que tem a combinação dos elementos na tonalidade acetinado e na tonalidade brilho. Esse revestimento é o que vai revestir toda a parede de dentro do box, tanto essa parede do chuveiro, a parede ao fundo e a parede que a gente tem no nicho. E aí o box de vidro é o que vai fazer a divisão, né? Pro lado de cá, a gente vem com um outro porcelanato, que é esse espetáculo que vocês estão vendo aqui e que vai dar esse aspecto super masculino e diferenciado para dentro desse projeto. Partindo para a terceira suíte, que é a suíte dos pais. Esse apartamento eu já expliquei para vocês, é um apartamento que ela veio para Porto Alegre para estudar. Então ela vai utilizar esse apartamento, mas tem a suíte dos pais e a suíte do irmão para quando eles vierem visitar ela, né? Aqui a gente já tá com o rebaixo de forro de gesso pronto. Aqui, ó, cortineiro iluminado, igual o cortineiro que a gente vai ter dela. E aqui no quarto, sim, a gente conseguiu fazer o recorte da caixa de ar-condicionado conforme manda o figurino. Essa é a forma correta da gente fazer a espera de ar-condicionado. O ar-condicionado, nesse caso, também tava aqui, gente, em cima da cama da pessoa, coitada, vai congelar de frio aqui no inverno, né? No inverno e no verão também, né? Mas pensa aquele vento vindo em direção do teu rosto, tu deitado aqui tentando dormir, resseca todas as narinas, né?
Então, a gente trocou a posição do ar-condicionado com a caixinha para fazer a ventilação ideal, de acordo com a indicação do fabricante. E aí eu já vou abrir um parênteses. Olha a coisa mais linda de se ver. Chegar na obra e enxergar os projetos assim, nas paredes. Olha, todos os nossos projetos. Aqui tem as bolsas com o projeto completo impresso. E aí, as plantas de quem está trabalhando, no caso. Ali tem uma planta de gesso, porque o gesseiro está trabalhando aqui. Tem a planta de iluminação também, porque o eletricista está trabalhando aqui. Eu amo chegar na obra e ver essa organização toda. No banheiro dos pais, esse banheiro, infelizmente, nós não temos ventilação natural. Temos apenas o vento kit, que vai sugar tudo e levar tudo embora. Tá lá ele, ó, à espera da ventilação mecânica. Mas, por que esse aqui ficou para os pais? Porque ele é um pouco maior. E aqui a gente tem uma bancada de maquiagens, né? E a gente sabe que mulher precisa de muito mais espaço. Ó, as esferas elétricas já feitas, alterações. Aqui as paredes também já foram reconstruídas. Fizemos impermeabilização até lá em cima. Todas as paredes são impermeabilizadas até lá em cima, trazendo muito mais qualidade. Tô fazendo esse alerta porque geralmente as empresas impermeabilizam, principalmente no box, até 1,10 m. Aqui não, a gente impermeabilizou tudo até lá em cima porque são banheiros. Principalmente esse aqui que não tem ventilação natural, tem só uma ventilação mecânica. E olha lá, nossa espera para o toalheiro elétrico já tá ali. Lindo, lindo, lindo de viver. Espera para iluminação dentro do nicho, tudo perfeito, conforme consta no nosso projeto. A gente já tem o lavabo não foi mexido nada. E aqui a gente tem a parte do living, queridos. Essa parte aqui tá ficando pro final do projeto, tá? Então aqui vocês estão vendo que a parte da sala é uma das partes que a gente tá deixando mais pro final da obra. Por quê? Porque esses clientes têm uma especificidade. As aulas da cliente começam em fevereiro e a gente tem até fevereiro para deixar esse projeto pronto. Então o que a gente veio ver hoje aqui? Principalmente a fixação da pedra. Nessa parede aqui a gente tem um grande painel em marcenaria com uma pedra que vai abrigar a lareira ecológica que a gente tem aqui. E aí, principalmente pelo fato dessa parede ser em gesso acartonado, queridos, a gente veio com a marmoraria para verificar como que a gente ia fazer a instalação dessa grande prateleira nessa parede, pensando que é uma prateleira que vai ter um peso, né, diferenciado justamente por ser em pedra. Então a gente vai trazer duas opções para a cliente, né, pensando na melhor forma de fixação, e ela vai escolher. A primeira opção delas vai ser engrossar a borda. A gente está trabalhando aqui com uma borda de 2 centímetros, então a gente teria que engrossar a borda para trazer um pino na parte interna e fixar esse pino lá dentro da parede. E aí também tem que ter um reforço estrutural dentro da parede. A segunda opção será fazer uma prateleira em inox bem fininha na parte inferior da pedra, mantendo esse design slim. Vai caber a ela decidir qual é o melhor tipo, o que ela vai preferir como um aspecto visual para dentro do projeto. Então aqui a gente vai ter o sofá da sala de televisão, aqui um sofá da sala de estar. E ainda teremos aqui, ó, já estamos com a espera para o split cassete. Então aqui é um outro detalhe que a gente já tem que ter definido qual é o modelo do ar-condicionado de teto que a gente vai ter, principalmente para ter esse tamanho aqui do reforço estrutural do gesso no entorno. E outro detalhe que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um split cassete é a altura necessária para a gente ter esse ar-condicionado embutido dentro do forro de gesso, né? Pensando em ter um forro todo plano. Aqui a pedra da churrasqueira já foi retirada, a gente vai ter uma churrasqueira toda revestida em pedra, depois a gente vai fazer a composição. A gola da parede já foi alterada também, e aqui a gente tem mais um detalhe que a gente não sabia, que é justamente essa questão dessa gola. Por quê? Aqui a nossa parede, ela vai vir até esse alinhamento da parede da churrasqueira, onde vocês estão vendo aqui assim. Aqui é que vai começar a porta de acesso para a cozinha. E a nossa ideia era ter um gesso todo plano, tanto nessa circulação quanto na cozinha. Porém, ao abrir a parede, nós nos deparamos com uma viga acima dessa porta e não tem por que a gente rebaixar todo esse forro, inclusive o forro da cozinha. Então aqui a solução vai ser a gente vir com um rebaixo de forro de gesso mais baixo em toda essa circulação e depois na cozinha a gente vai subir o pé direito, trazendo um detalhe executivo para esse gesso. Aqui a gente já começou a fazer a instalação do porcelanato. Vocês veem que aqui a gente está trabalhando com um porcelanato de 1,20 por 1,20, grandes formatos.
E ele tá simplesmente espetacular de lindo, vai trazer todo esse movimento como se fosse, né, um movimento, eu remeto muito a uma cena vista de cima, né, como se fosse um solo arenoso visto de cima com esse movimento, como se fosse o vento trazendo, né. Arquiteto viaja, dá umas viajadas, mas vai ficar fantástico. Na parte da cozinha, onde a gente vai ter a marcenaria cobrindo a parede por completo, como é esse caso aqui, onde a gente tem um louceiro, nós decidimos então manter o revestimento original entregue pela construtora, porque afinal de contas vai ser tudo revestido. Na parte onde a gente tem o mobiliário revestindo a parede também, nós mantivemos o porcelanato entregue pela construtora. E aqui onde a gente vai ter tudo revestido, porque a gente tem aqui torre da geladeira, torre de fornos, bancada baixa, mas a gente tem a parede revestida em pedra. Então a gente não trocou o revestimento existente, vai ser mantido até por uma questão de economia de custos executivos, tanto de peça de porcelanato, de argamassa, mão de obra, e vamos prejudicar menos o meio ambiente. Então, na demolição aqui a gente tinha um banheiro e é aqui que tá a grande transformação desse ambiente, né? Porque aqui a gente tem a cozinha, ali era um banheiro de serviços e lá no canto onde os meninos estão trabalhando é a lavanderia. Então, o que nós fizemos? Nós retiramos esse banheiro daqui, abrimos essa circulação, então a cozinha vai se conectar na lavanderia através dessa circulação. Aqui os pontos hidráulicos já vão ser isolados. E aqui onde ficou o espaço que era o antigo espaço do box, a gente vai ter um grande depósito. Aqui vai ser a nossa despensa desse ambiente. Então olhem que grande espaço que a cliente ganhou de armazenamento, né? Pensando que ela não tem necessidade de ter mais um banheiro aqui. Então, para fazer a remoção dos revestimentos, nós também tivemos o desplacamento das placas de gesso. E agora então, o shaft já foi refeito. Tanto o shaft da parede quanto o shaft do quadro de editor foram refeitos, porque a marcenaria vai envolvê-los, mas eles precisam estar ali. Então a gente decidiu já em projeto não alterar a localização dos quadros de disjuntores, principalmente porque aqui a gente tem o interfone e a gente sabe que quando a gente trabalha em edifício em altura, essas esferas correm em todos os apartamentos, né? Então é uma alteração muito mais significativa. Nós não modificamos a localização dos quadros disjuntores, trazendo essa parede, né? Ela vai ficar toda camuflada, vocês vão ver depois, logo mais na sequência. Mas aqui é onde vai ser a mesa de refeições rápidas. Então aqui fecha com a mesa, tem uma parede, entre aspas, trazendo ó, o pessoal chegando do almoço e eu ainda aqui gravando. A parede que vai ser a estrutura dessa lateral e aqui vai ficar a circulação. Então chegando na parte da lavanderia, aqui os meninos já estão trocando os revestimentos, ó, onde vai aparecer, tá tudo com revestimento novo. E ao fundo, que felicidade em ver essa parede sendo feita! Pegamos na hora. Hoje de manhã eles não estavam fazendo. Olhem que linda que vai ficar. Já com o nível na parte inferior, uma régua para dar o alinhamento, porque na parte de baixo a gente vai vir com uma mármore fixada diretamente na parede. E ali ele vai sentando as pecinhas, olha. Que lindo! Aqui a gente está trabalhando com uma pecinha que ela tem esse movimento no acabamento polido, então ela tem o brilho, principalmente porque aqui a gente vai ter localização de máquina de lavar roupa, secar roupa, então é um lugar que eventualmente vai ter umidade. E aí eu optei em trazer o revestimento no brilho, justamente pensando, né, em mofo, bolor e tudo mais, e pensando na manutenção desse revestimento. Olha, eu amo ver as coisas saindo do papel. Mais um pouquinho? Só mais. Baixar um pouquinho? Não, aí tá bom. Agora a gente chegou aqui. Nossa terceira semana de obra, vocês viram que muita coisa aconteceu por aqui. A obra tá fluindo super bem, tá tudo acontecendo conforme a gente tinha previsto. E na próxima semana vocês já vão ver acompanhamento de levantamento de medidas de marcenaria. Pelo menos para os dois ambientes que já estão ficando prontos para a gente agilizar essa obra e transformar o sonho do cliente em realidade. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso primeiro diário de obra aqui no canal do YouTube. E eu vou deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações de quando a gente sobe vídeo novo aqui no ar para vocês. Beijo e até mais!